Entre os seguintes gráficos, aquele que representa adequadamente a função y igual a 7 elevado a x é... Notem que essa função é uma função exponencial de base maior do que 1. Função exponencial, ela, quando tem uma base maior do que 1, no caso um A genérico aqui, mas um número maior do que 1, no caso desse problema, o A vale 7, ela será uma função crescente e nunca negativa. Quer dizer, não sendo negativa, por causa dessa parte aqui dessa função, essa opção já seria descartada. Além disso, na parte em que essa função é positiva, ela é uma função decrescente, o que também não pode ocorrer com uma função exponencial de base maior do que 1. Desse modo, a letra C está fora, a letra A também está fora, uma vez que é uma função decrescente, apesar de não ter nenhum valor negativo, ela é decrescente e ainda toca no zero, que também não ocorre aqui. Essa função só será nula no menos infinito, quando x, o expoente aqui, for menos infinito, porque aí teremos 1 sobre 7 elevado a infinito. Então, aí ela tenderá a zero, ela se aproximará assintoticamente de zero, né? Isso não ocorre, então, para essa função no ponto zero. Em zero, essa função será 7 elevado a zero, dá 1. Então, não dá zero, está descartada aqui a letra A, a letra C. A letra B é uma função do primeiro grau, nós temos uma reta aqui que passa pela origem, logo y igual a vezes x, e não a elevado a x, é diferente. Então a letra B também está descartada. A letra D é função constante, tipo y igual a 7, e não y igual a 7 elevado a x, né? Então essa função aqui tem sempre o mesmo y para qualquer valor de x. Não é o caso aqui. Então, só com essa discussão já sabemos qual é a opção correta. Mas vamos colocar aqui, se A maior do que zero, nós temos uma função exponencial crescente. Note que se o A for um número entre 0 e 1, que é onde está definida, né, a função exponencial, ou para uma base entre 0 e 1, ou para uma base maior do que 1. Então, na hipótese de a base A ser um número entre 0 e 1, nós teríamos uma função decrescente, algo que fizesse assim. Se aproximaria assintoticamente do eixo x sem nunca tocá-lo, ou tocando no infinito. Então, pense com essa base menor do que 1, por exemplo, meio elevado a x, para x igual a 1, meio elevado a 1 dá meio. Mas se o x for 2, meio elevado a 2 já dá 1/4. Se o x for 5, meio elevado a quinta já dá 1/32. Então, o valor da função é decrescente caso o A seja o número entre 0 e 1. Isso é, a base, né, da função exponencial. No nosso caso, no caso dessa questão, nós temos uma base valendo 7. Isso é um número maior do que 1 e que, portanto, nos dará uma função exponencial crescente, como indicado aqui. Só que em 0, 7 elevado a 0, como já comentamos, dará 1. Todo número elevado a 0 dá 1. Né? Então, esse é o ponto 0, 1. A partir daqui, essa função vai crescendo. Note que 7 elevado a 1 dá 7. 7 elevado a 2, para x valendo 2, né? 7 elevado a 2 dá 49. 7 elevado a 3 dá 49 vezes 7, dá 280, mais 63, 343. Então, note que 7 elevado a 1, 7, 7 elevado a 2, 49, 7 elevado a 3, 343. Então, é uma função que cresce rapidamente, mapeia, inclusive, em biologia, a proliferação de bactérias. Isso é justamente o perigo, né? Porque exponencialmente se cresce a quantidade de bactérias, seja numa comida que está estragando, seja numa água que está com algum tipo de bactéria que começou a crescer muito, o número a se proliferar demais. Tanto a própria bactéria entrando no organismo e fazendo mal, como alguma substância que ela segregue que também faça mal, isso é um perigo, porque uma vez que a proliferação se dá exponencialmente, o crescimento dessas substâncias ou
dessas bactérias nocivas à saúde humana crescem de forma também muito rapidamente. Então, um perigo, né? E no caso do x ser negativo, por exemplo, menos 1, nós teríamos então y igual a 1 sobre 7. Ou menos 2, nós teríamos o y igual a 1 sobre 7 ao quadrado. Ou x valendo menos 3, nós teríamos y igual a 1 sobre 7 elevado a 3. Então, note que toda vez que uma base está elevada a um expoente negativo, você reescreve esse número como sendo 1 sobre a mesma base, elevado ao mesmo expoente, só que positivo. Então, conforme esse número negativo vai crescendo em módulo, menos 5, menos 8, menos 20, você vai tendo uma resposta da função cada vez menor, que é justamente o que nós temos aqui, né? Conforme a gente sai de menos 1 para menos 5, para menos 20, para menos 80, esse 1 sobre, né, o 7 elevado a 80 vai jogando a gente em valores bem pequenos. Por isso que essa função ela vai assintoticamente se aproximando do eixo x, né, tocando no infinito ou nunca tocando o eixo x, né, do jeito que você preferir expressar essa informação. Bem, então, essa análise, encerrando a análise, temos como credenciada como correta a letra E, encerrada a questão.